Oi, pessoal. Eu sou a Aline Ribeiro, psicóloga. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Precisamos Cuidar da Mente. Ainda sobre a temática, né, saúde mental e os acontecimentos da vida. No vídeo anterior eu havia mencionado, né, sobre o ser sozinho, né, o sentir-se sozinho na vida. Havia mencionado sobre impor limites, né? Num sentido de diferenciando o acolhimento da permissividade, também o, o autoritarismo, né? Do limite. Havia colocado, né? Aí também o ambiente, né? As relações saudáveis como um ponto de suporte e apoio para crescimento, né? Como forma de suporte e ajuda, de compartilhar, de passar, de tornar possível, né? Uma vida com amigos aí, é uma vida de uma certa forma mais alegre, mais colorida. Enfim, se você não viu, né, te convido a assistir o vídeo anterior, vai estar com o mesmo nome que este vídeo de agora. E neste eu gostaria de acrescentar, né, mais alguns outros pontos que eu acredito ser necessário. O fortalecimento da autoestima. A autoestima enquanto uma visão, né, um conceito de nós mesmos. Na maioria das vezes, pensamentos muito negativos acerca, né, da própria pessoa é o que vai possibilitar uma desordem, né, em algumas vezes até mesmo transtornos. Quando a pessoa tem crenças muito fortes de incapacidade, quando a pessoa se sente muito inferior, quando a pessoa, né, não tem uma estima com relação a ela mesma, acaba criando distorção da realidade e, como consequência, uma paralisação, uma inatividade, né? Ela julga não ser capaz, então ela prefere não fazer, né, para não errar, até mesmo um perfeccionismo clínico, enfim, né? A forma na qual nós nos enxergamos, a forma na qual nós nos posicionamos diante do mundo é o que vai fazer uma total diferença, né? Aí que seja no nosso enfrentamento da vida e no enfrentamento aí que seja das situações, né? Uma pessoa que se sente minimamente capaz, ou às vezes ela sabe que não sabe, mas ela busca se informar, ou ela de uma certa forma, né, vai buscar por ajuda, né? O fato em si não o não saber, né, ou o imprevisto, ou a situação ser em alguns casos até maior do que nós mesmos. Mas a questão é a questão sempre vai ser a nossa reação, a nossa interpretação frente a acontecimentos e a situações. Então, quem não consegue sozinho precisa de buscar ajuda, porque às vezes está tão mergulhado ali que seja dentro de si mesmo, está, né, tão sufocado diante de todas as questões e pressões que a pessoa não consegue ver alguma coisa fora, né, daquilo que está, de uma certa forma, afligindo e oprimindo, né? Um outro ponto seria, então, colocar-se como prioridade. Nós tendemos, né? Nós temos essa tendência de nos voltar para o outro ou de fazer pelo outro, né? Com uma falsa ideia de que ele faria por nós o mesmo. Mas se tratando, né, de uma
de um princípio básico entre os seres humanos, né? O que permeia é as diferenças. Muitas das vezes as diferenças são interpretadas até mesmo como defeito. Mas quando a gente tem essa percepção de que eu sei o que esperar de mim, né? Porque, por exemplo, eu estou em contato comigo mesma e vamos colocar, eu deveria saber de mim, eu deveria me conhecer. Então, né, eu sei o que, de uma certa forma, talvez como eu agiria em determinada situação. Mas o que vem do outro é do outro, né? E nós nunca vamos ter uma precisão, uma certeza dessa previsibilidade. E aí é um ponto aonde muitas pessoas se frustram também, né? Porque a nossa forma, às vezes, de olhar essa empatia, ela está equivocada. Eu não posso, né, exercitar a empatia através do meu lugar, né? Mas a empatia é olhar a vida, né? É entender aí que seja o ponto de vista do outro, né? Isso é trabalhoso, isso é cansativo, isso gasta energia, né, mental, uma vez que nós também somos seres autocentrados. Então, assim, é um exercício sair de si para voltar para o outro, né? O que muitas pessoas conseguem fazer, né, com maestria e sem esforço, enquanto para outras isso é muito difícil, porque exige maleabilidade, exige flexibilidade, né? Exige de uma certa forma, você pensar a partir de um outro ângulo, né? Não é simplesmente o que eu acho que o outro faria, sabe? Não é sobre o que eu penso, né? Aí no caso que eu faria e o outro faria, né? Não é por aí, né? Não é muito bem assim. Então, quando a gente fala, né, dessa prioridade, é porque na maioria das vezes, né, diante de situações aonde nós abordamos que causam mudanças, né, a ponto de abalar a estrutura, né, tanto, né, toda a estrutura aí que seja da pessoa, às vezes uma perda de dignidade, às vezes, né, uma perda de sentido, né, uma perda de identidade, que nessas situações que a gente trouxe e abordou. Pode ser que essa pessoa, no momento da escolha, né, dentro do processo de decisão, ela precisou olhar, né, por ela mesma. Em algum momento da vida, repare para você ver, quando a situação está fazendo mal para você, você precisa, mesmo que você ame a pessoa, mesmo que você de uma certa forma queira a pessoa, mesmo que você, né, ache muito difícil, né, a situação que você esteja passando, você vai fazer uma escolha e em algum momento você precisa olhar por você, você precisa olhar para você, né? Porque você é a parte talvez mais machucada, mais ferida, mais prejudicada. Muitas pessoas entendem isso como sendo egoísmo, né? Mas a gente precisa de pensar que cada um vai olhar para si, vai defender os seus interesses próprios. Cada um, né, vai tentar de uma certa forma buscar, realizar, né, tomar posse ali do que é
seu, do que ela acha que é justo, né? Daquilo que ela acredita. Então, assim, resumindo, gente, é uma bagunça, né? Quando a gente fala que o mundo é selvagem, é porque tá todo mundo atrás dos seus próprios interesses, né? Isso não seria na parte diferente, na parte emocional, né? Todo mundo tem a necessidade de ser amado, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ser aí de uma certa forma, né? Crescer, melhorar, né? Então não deveria ser visto como o egoísmo, o fato da pessoa querer, né, o que é bom para ela ou afastar daquilo que está prejudicando, né, temporariamente. Então esse ponto em específico, né, é onde as pessoas buscam muito também por terapia, por querer aprender a diferenciar o amor próprio do egoísmo, né? Um sentimento aí de libertação, aonde ela sai de uma postura de vítima, né? De sempre receber das pessoas ali no caso, de sempre estar em função de outros, para um papel de protagonista, né? Aonde ela, de uma certa forma, começa a ter uma segurança, um posicionamento, um jeito melhor, né? Aí no caso, para lidar com as questões, para se posicionar, para falar, para resolver, né? Isso não significa que ela tenha que ferir, que ela tenha que ser grosseira, que ela tenha, né, de uma certa forma, que brigar e xingar de todo mundo. Não é essa a proposta, né? O autoconhecimento ele traz, né, aí pra gente possibilidades de que quando eu me vejo, eu vejo o outro. Quando eu me aceito, eu tenho possibilidade de mudar. Quando eu vejo os meus erros, eu tenho a possibilidade de corrigir. Quando eu sou mais tolerante comigo, né, provavelmente eu vou conseguir ser mais tolerante com o outro. Se eu me julgo menos, né, eu não vou exercer essa função, né, de achar que eu tenho a verdade absoluta. E, né, por aí vai. Então, deixei bem claro aqui, né, eu acredito, para vocês esses pontos, né. Se vocês têm dúvida, né, se vocês de uma certa forma gostariam de fazer algum comentário aqui no vídeo abaixo, fiquem à vontade. Eu trabalho com terapia online também. Se você estiver me assistindo e quiser agendar uma consulta comigo, o meu número, né, o meu contato, ele está aqui no canal também. Você pode me enviar mensagem pelo WhatsApp. Vai ser um prazer atender você. E caminhando que se faz o caminho, né? Vamos seguindo juntos. Aí que seja nessa caminhada. Lembrem-se sempre, precisamos cuidar da mente. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau.